Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre texto e discurso. Esse assunto aqui é bem interessante porque vai ajudar vocês com interpretações de texto, principalmente, entender o que o texto quer dizer, as características que fazem ele ser o que ele é, de onde ele veio, por que ele tem o formato que ele tem, digamos assim, certo? As coisas que influenciam no sentido dele. Então, o assunto texto e discurso vai ser muito bom para a gente trabalhar com interpretação textual, principalmente, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é um texto? Muitas vezes a gente se pergunta isso e sempre vem à mente o texto escrito, né? O texto de um livro, aquilo que você consegue ler, basicamente. Só que um texto necessariamente ele tem que ser escrito? Será que não existem textos que, por exemplo, uma imagem, uma pintura, uma fotografia não é um texto? Na verdade, pessoal, texto é tudo aquilo que nós conseguimos interpretar, certo? Então, se você olha para uma imagem, pode ser, por exemplo, uma propaganda, certo? Se você olha para uma propaganda e você consegue entender ela, por exemplo, num outdoor, então aquela propaganda é sim um texto. Por mais que não tenha nenhuma palavra escrita nela, às vezes só o desenho que tem ali, o formato da imagem, você já consegue tirar significados. Então, sim, é um texto só com imagens, né? Então a gente pode ter textos totalmente escritos, textos que só têm imagens, ou textos que têm as duas formas de linguagem, né? Tanto a linguagem verbal, que é escrita com textos de uma língua mesmo, né? Com as palavras de uma língua, tanto o texto não verbal, os elementos imagéticos apenas, certo? A gente pode juntar os dois em um texto só, não tem problema nenhum. Então o conceito que a gente vai trabalhar realmente de texto, que eu quero que vocês assimilem a partir de agora, é que texto é tudo aquilo que é dito por um enunciador e é interpretado por um enunciatário. Enunciador, basicamente, é a pessoa que fala, tá? Falando de uma forma bastante simplista. Enunciador é quem fala e enunciatário é quem ouve e responde. Tudo bem? Vocês podem ver essas duas palavras também de outras formas. Enunciador, em alguns lugares, você pode encontrar como emissor e enunciatário como receptor. Você pode também encontrar enunciador como destinador e o enunciatário como destinatário. Todas essas formas aí são comuns da gente ver nos livros sobre o assunto, mas a gente vai trabalhar com enunciador e enunciatário. Tudo bem? Então, tudo aquilo que é dito por um enunciador e interpretado por um enunciatário é considerado um texto. Então, basicamente, em outras palavras, né, as implicações desse conceito é que tudo aquilo que você interpreta, que você olha, você entende, você dá um sentido, pode ser considerado um texto. Tudo bem? Por mais que não tenha palavra nenhuma escrita. O que molda os textos? Ou seja, o que vai fazer com que eles sejam como eles são? Os textos, eles são frutos de determinadas condições, que já a gente vai aprender o nome delas melhor. Essas condições, basicamente, são a sociedade em que aquele texto foi produzido, né, o nível social da pessoa, por exemplo, se é uma pessoa uma pessoa de classe alta, né, uma pessoa que tem melhores condições financeiras, talvez ela produza um texto diferente de uma pessoa que mora na periferia. Isso é muito fácil da gente visualizar no nosso dia a dia. É só você comparar a fala, por exemplo, de uma pessoa que mora nos bairros mais centrais da cidade com a pessoa que mora nos bairros mais periféricos, numa favela, numa baixada. A diferença da fala dos dois indivíduos é muito grande, tá? E notem que eu não estou fazendo juízo de valor nenhuma das duas, tudo bem? Só são diferentes, não significa que uma seja melhor do que a outra. Isso a gente ainda vai estudar, na parte que envolve variação linguística, etc. Certo? Então a sociedade é uma das condições que vai moldar o texto. Outro ponto, a circunstância. Dependendo da situação que você está, isso pode influenciar no texto que você está produzindo. Tudo bem? É um texto mais formal, é um texto mais informal, o tipo de linguagem que está sendo usada no texto. Tudo isso depende da circunstância, a situação em que você se encontra. O terceiro ponto é o momento histórico, né? A época que aquele texto está sendo produzido. Um texto, por exemplo, se você pegar um texto da época do Machado de Assis, por exemplo, e comparar com o texto de hoje, é muito diferente um do outro. A mesma coisa
até usando um período menos longo, se você pegar textos da década de 80, você vai perceber algumas diferenças da linguagem se comparado com textos de agora, certo? Então, o período histórico em que o texto é produzido tem totalmente influência sobre a forma que esse texto vai ter. E, por fim, a questão ideológica, que a gente pode simplificar, tá? Como sendo basicamente os valores que você vai ter com você e sobre os quais você não tem realmente um controle, tá? De certa forma, os pontos de vista que você vai adotar, as coisas que você vai defender, tudo bem? E existe uma certa imposição social em cima de você. Isso vai formar a sua ideologia, tá? Então, por exemplo, um texto de uma pessoa que se considera progressista, né, vai ter coisas diferentes, até mesmo às vezes na própria linguagem, do texto de uma pessoa que se vê como conservadora. Tá? Ele, por exemplo, a maneira de encarar determinadas pautas como aborto, uso de drogas, armamento, etc. Certo? Isso aí são os exemplos mais básicos que a gente consegue encontrar. Vocês podem, na internet mesmo, achar isso facilmente. Tudo bem? Então, o aspecto ideológico, inclusive, é um dos mais importantes aqui na construção de um texto. Aí vai entrar agora em pauta a nossa palavrinha secundária, né, que é o discurso. Todo texto carrega consigo um discurso, ou seja, o discurso está entranhado no texto. O texto é aquilo que você consegue, digamos, ouvir, ver, ler, é aquilo com o qual você entra em contato. Tudo bem? É aquilo que é mais palpável, digamos assim. O discurso não, o discurso ele é mais abstrato, ele está por trás do texto, ele está moldando o texto. Então, o discurso ele é a concretização das condições de produção. O que são as condições de produção? São a sociedade, a ideologia, o momento histórico e a circunstância. Então, quando você tem todas essas condições unidas, a gente vai ter um discurso. E esse discurso vai dar forma para o texto. Tudo bem? Antes aqui a gente falou sobre texto primeiro, porque ele é algo mais concreto. Tá? Mas a abstração, aquilo que vai moldar realmente, né, a junção dessas condições de produção, é o discurso. Então, todo texto carrega consigo um discurso. Tudo que você fala, o que você pensa, é fruto de discurso. É fruto de determinadas condições de produção. Certo? Então, a gente vai dizer que essas condições de produção, na verdade, é o contexto sócio-histórico, ideológico e circunstancial em que um texto é produzido. Tudo bem? Aqui nesse diagrama a gente consegue ver bem, né? O discurso ele envolve o texto. Então, isso aqui é concreto, você consegue entrar em contato, digamos assim, através dos seus sentidos. E isso daqui é abstrato, é aquilo que vai moldar a forma geral desse texto, né? Isso daqui é a concretização desses elementos aqui, a sociedade, o momento histórico, a ideologia e a circunstância. Tudo isso concretizado em um texto. Tudo bem? Agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui para a gente já caminhar para o encerramento da nossa aula. Então, primeiramente, uma tirinha da Mafalda. Essa personagem é uma personagem argentina, ela é muito legal. Digamos que o pessoal compara muito como sendo a Mônica dos argentinos, né? Seria mais ou menos isso. As tirinhas da Mafalda são de um cartunista chamado Quino. E nelas você tem essa menina, que é a Mafalda. Ela é uma garota muito crítica, ela visualiza a realidade que ela vive e faz colocações muito inteligentes para uma garotinha que só tem 6 anos, na verdade. E aqui nessa tirinha a gente tem um dos amiguinhos dela, que é o Manolito, certo? Bora ver o que eles falam. Mafalda chega para ele e pergunta: o que tem nesse recorte de jornal, Manolito? Aí ele responde: as cotações do mercado de valores. Aí a Mafalda: de valores morais, espirituais, artísticos, humanos? Aí ele responde: não, dos que servem para alguma coisa. Gente, aqui nessa tirinha a gente tem dois personagens claramente opostos, né? A Mafalda, ela é muito crítica, como eu falei para vocês. Então, ela sempre vai pensar nessa questão de valores que transcendem aquele pensamento mais material que as pessoas costumam ter. Enquanto o Manolito, ele é filho de um comerciante, tá? Ele é um moleque, assim, considerado
às vezes por alguns ele pode ser visto como sendo pé no chão, tá? Uma pessoa muito centrada, que se foca naquilo que está na frente dele, que ele precisa resolver. Para outros ele pode ser visto como alguém que é extremamente materialista, né? Porque para ele, como ele bem coloca aqui, valores que servem para alguma coisa na cabeça dele são cotações de ações, de mercado, tem a ver com dinheiro. Ele é um capitalista, né? Enquanto que para Mafalda, não, valores são coisas assim muito mais transcendentais, espirituais, valores artísticos, humanos. Então a mentalidade dele se opõe. O que tem isso a ver com o que a gente acabou de falar, de texto e discurso? A maneira como os dois personagens aqui enxergam a realidade está justamente pautada na vivência que eles têm. Como eu disse para vocês, o Manolito, esse garotinho aqui, ele é filho de comerciante, ele é um cara muito ligado no dinheiro que entra, no dinheiro que sai. E é nisso que ele pensa. Muitas tirinhas que envolvem esse personagem têm essa característica de mostrar ele como uma pessoa muito utilitarista, capitalista, que pensa no lucro, né? Enquanto que a Mafalda não. A Mafalda sempre vai olhar para a realidade e vai questionar ela, vai perguntar, ué, por que o mundo é assim? Por que as pessoas correm atrás de dinheiro? O que está acontecendo com as pessoas? As pessoas não se importam com questões morais, realmente? O lucro é mais importante que isso? Né? Então, isso são aspectos de ideologia dos dois garotos aqui. Além disso, isso vai, como eu falei para vocês, o aspecto ideológico vai moldar aquilo que eles falam, né? O texto que eles produzem. Então, pelo fato de serem de ideologias muito diferentes, os dois vão defender, vão falar coisas diferentes. Para Mafalda, quando se fala em mercado de valores, a primeira coisa que vem na cabeça dela são essas coisas aqui, valores espirituais, etc. Para o Manolito, é dinheiro. Tudo bem? Então é o discurso, o aspecto ideológico, a época, a sociedade, moldando aquilo que esses personagens estão falando. Segundo exemplo, esse daqui vocês podem encontrar na apostila em PDF, né? Essa tirinha do Calvin. Calvin Haroldo, pra quem não conhece. Calvin é esse garotinho aqui, essa daqui é a mãe dele. Ele começa perguntando, mãe, posso tocar fogo no meu colchão? Aí a mãe responde, não, Calvin. Aí, posso andar de triciclo no telhado? Não, Calvin. Posso comer um biscoito, então? Aí a mãe dele responde, não, Calvin. Aí ele pensa, né? Ela está de marcação comigo. Gente, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Esse garoto, para quem conhece as tirinhas dele, sabe que ele é extremamente... Ele gosta de causar confusão, tá? Ele gosta de ver o caos. Então essas primeiras perguntas que ele faz aqui, tacar fogo no colchão, andar de triciclo no telhado, são coisas que de fato ele gostaria de fazer. Só que a mãe dele está tão acostumada com esse jeito dele, que ela já meio que nem presta atenção. A gente pode ver que ela está aqui lendo aparentemente um jornal, uma revista, tomando café, e ela nem presta atenção no que ele está falando, ela só sabe que ele está pedindo alguma coisa e ela automaticamente diz não, tá? Então isso daqui, aí vem um outro ponto. A gente precisa, na hora de interpretar o texto, é importante que a gente meio que conheça um pouco do universo daquele texto. A gente tem que estar familiarizado com ele. Quando a gente não está familiarizado com o universo apresentado no texto, com o discurso apresentado no texto, o texto se perde pra gente. Então, uma pessoa, por exemplo, que nunca leu nenhuma tirinha do Calvin, não conhece essa criança, essas historinhas, ela pode ver a atitude da mãe dele aqui, meio que nem aí para as coisas que ele está perguntando, como a atitude de uma pessoa que relapsa em relação ao filho. Alguém que não liga para o filho. Isso pode acontecer, certo? Enquanto que outras pessoas, quem conhece as tirinhas, vai entender por que a mãe dele está agindo desse jeito. E vai perceber que é meio que natural. Porque ela já está tão cansada das maluquices que o filho faz, que ela simplesmente ficou no automático com algumas coisas. Tudo bem? Então, mais uma vez, a gente tem aqui o discurso do texto querendo conversar com a gente. Se a gente não consegue conhecer o discurso do texto, então a gente não vai conseguir interpretar ele direito, certo? Lembrando, todo texto tem um discurso e o destinatário, o enunciatário, para interpretar esse discurso, tem que meio que dividir esse discurso com o texto, tá? A gente tem que ter um contato entre eles.
E por fim, para não dizerem que eu só uso tirinha antiga, alguns de vocês talvez estejam olhando isso aqui e se perguntando, né, quem são esses dois personagens, por que eles estão vestidos de ratos e o que isso significa, né? Um pergunta, o que vamos fazer hoje, cérebro? Aí o outro responde, o de sempre, Pink, tentar... Aí aqui já tem uma pista, né? Tentar escapar do paredão. Gente, isso daqui, para quem assiste Big Brother, já correndo o risco de deixar essa aula extremamente datada, para quem assiste Big Brother entende que isso daqui são dois concorrentes do Big Brother, que são da edição atual, 2021, que são amigos. Né? Talvez vários de vocês não estejam entendendo a referência aqui, por que eles estão vestidos de ratos numa gaiola, aqui atrás dá pra gente ver, e essa fala deles, né, um chamando esse daqui, que é o Arthur, no caso, chamando o Projota, que é o rapper famoso até, de cérebro, e o Projota chamando o Arthur de Pink. Então eu vou passar um videozinho para vocês, só para vocês entenderem essa referência. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites. Tentar conquistar o mundo. O Pink e o cérebro, o Pink e o cérebro. Um é um gênio, o outro imbecil. Não cansam de tentar o mundo dominar. É o Pink e o cérebro, o cérebro, o Pink, o cérebro. Bom, pessoal, como vocês puderam ver aí no vídeo, esse quadrinho aqui faz referência a um desenho maluco lá dos anos 90 chamado Pink e o Cérebro, em que você tinha dois ratos de laboratório, um deles é alto e magro, o outro é baixinho e gordinho, o alto e magro é burro, chamado Pink, como a própria abertura fala, e o outro baixinho é super inteligente, e tanto que o nome dele é Cérebro. Tá? No caso, o que essa tirinha aqui faz é mostrar o relacionamento dessas duas pessoas que estão lá no Big Brother, o Arthur e o Projota, como sendo o mesmo relacionamento do Pink e do Cérebro. No caso, o Cérebro é o cara que pensa e tal, e o Pink é o cara que só obedece e vai na onda, né, do Cérebro. A mesma coisa acontece, o Projota é o cara que pensa e o Arthur é o cara que só segue e vai na onda. Inclusive, isso já rendeu para ele na internet muitos apelidos até maldosos. Tá? Mas, gente, como é que eu quero analisar esse texto com vocês? Percebam o seguinte. Todo texto ele é produzido por um enunciador, tá? A pessoa que produziu esse texto, tá até aqui, ó, o crédito, né? Petit Abel. Todo texto ele foi produzido por alguém, esse alguém é o enunciador. Esse enunciador tem um discurso. Ele quer passar uma ideia a partir do texto dele. E ele está inserido num contexto social, histórico, ideológico e circunstancial também. Tudo bem? Assim como você, leitor. Então, para a gente analisar isso daqui, o que eu quero que vocês enxerguem? A pessoa que produziu esse texto, ela está num contexto social. Por exemplo, é uma pessoa que tem condições, assiste o Big Brother, talvez assista a versão paga, a edição ao vivo paga. É uma pessoa que está em uma determinada camada da sociedade. É uma pessoa que está vivendo num determinado período histórico que está podendo acompanhar esse programa. É uma pessoa que tem determinados valores, questões ideológicas próprias, que enxerga essas duas pessoas de uma determinada maneira. Enxerga realmente uma questão de subordinação, talvez, entre os dois. Enxergue eles não como vilões, mas como algo que possa ser tirado graça, por exemplo. Tá? Talvez não goste tanto dos dois. A gente não sabe. Mas essa pessoa, esse enunciador, ele tem um conjunto de elementos que fazem ele fazer esse texto do jeito que ele é. Tudo bem? Inclusive, no elemento histórico, pode ser uma pessoa que tenha idade o suficiente para ter acompanhado o desenho Pink e o Cérebro lá na época que ele passava. Certo? Foi nos anos 90, início dos anos 2000. Então, tudo isso permite com que ele pense, assistindo ao programa e lembrando do desenho que ele assistia quando era criança, provavelmente, ele consegue relacionar os dois e daí produz esse texto pra gente, esse quadrinho. Agora, você, leitor, para entender isso, tem que compartilhar desse discurso. E é aí que é o grande ponto da interpretação textual. Para eu entender isso daqui, primeiro, eu tenho que assistir Big Brother 21.
eu tenho que conhecer Pink e o cérebro, certo? Então são duas condições necessárias para que esse texto faça sentido para mim. E só, por exemplo, o fato de conhecer Pink e o cérebro já denota que você tem uma certa idade, por exemplo. Então o momento histórico, a questão histórica que você carrega com você é diferente de, por exemplo, se eu mostrar isso daqui para uma criança de 5, 6 anos, até 10 anos talvez, ela vai olhar, não vai reconhecer. Talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar de Pink e o cérebro antes. Por mais que fosse um desenho muito famoso antigamente. Tudo bem? Então, é necessário eu, como enunciatário, entender o discurso que o meu enunciador quer passar. Compartilhar desse discurso, certo? Opiniões, etc., vão ser fruto da parte do meu discurso, daquilo que eu carrego comigo. Mas eu tenho que reconhecer o discurso do meu enunciador para que eu consiga entender o texto que ele produz. Tudo bem? Então lembrem, interpretação de texto só faz sentido, já encerrando aqui, interpretação de texto só vai fazer sentido se você consegue enxergar aquilo que o texto quer passar para você. Tá? Não tem como a gente interpretar um texto sobre alguma coisa que a gente não conhece direito. Tá? Então, sempre que vocês entrarem em contato com algum texto, poxa, não estou entendendo isso aqui direito, talvez seja, muitas vezes, um motivo de que você não está familiarizado com o universo que aquele texto está passando, o universo discursivo que aquele texto foi produzido. Certo? Pode ser que por causa disso você ache um texto complicado de ler, que você ache o texto chato, ou sem graça, ou ruim. Certo? Isso pode acontecer com qualquer tipo de texto, gente, desde textos realmente difíceis, textos acadêmicos, por exemplo, até coisas mais simples, como, por exemplo, uma propaganda mesmo, como a gente citou no início. Né? Tem muita propaganda que faz referência a coisas externas que, se você não conhecer, você não vai entender nada. Certo? Então, lembrando, o texto ele é fruto de um discurso, ele é a concretização de um discurso, e ele tenta passar esse discurso para o enunciatário. Quando você lê, você é esse enunciatário. Então você só vai entender o texto se você compartilhar o discurso com o texto. Tudo bem? Então entrar, digamos, naquele universo em que o texto foi produzido. Tudo bem, gente? É isso por hoje. Muito obrigado. Espero que tenha sido divertido para vocês. Até mais.